E hoje Deus tem algo muito especial para nós. Às vezes a gente fica preocupado, né, com o teor da palavra, ser chicotando. Eu às vezes eu penso que às vezes eu acho que estou abafando, gente. Ai, gente, eu estou falando com o Bruno, estava com a minha esposa assim, amor do céu, você está caído de perola. Eu não sabia, então, mas é palavra. Mas fica tranquilo, eu tenho certeza que hoje não é, eu tenho certeza. Embora seja um texto muito difícil de achar na sua Bíblia, vai ser muito complicado achar esse texto aqui. Eu peço que você realmente preste atenção. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Cânticos, o livro dos Cânticos Salmos, o Salmo de número 23. É um salmo difícil de achar, amém? Esse Salmo 23, quando você localiza, a partir do verso 1, tem 6 versos. E com certeza o Salmo 23 é um texto que até antes da nossa conversão, a maioria de nós já conhecia. Ou pelo menos faz uma para Deus. Fala assim, faz uma para Deus. Pelo menos o verso 1. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Deus tem falado aqui nesse culto desde os louvores, desde a oração do irmão. Deus está falando. Deus falou aqui que Ele está provendo emprego e a VGD. Deus está provendo saúde, está provendo livramentos, está provendo bênçãos, está provendo sustento da obra. Ele está cuidando do rebanho. Nós somos ovelhas. Então a gente tem que. E antes da gente começar mesmo aqui, mais uma vez agradecer a oportunidade, o pastor Márcio e a pastora Simone, né? Estão lá no Cruzeiro agora, estão muito chateados, tenho certeza dessa hora, estão muito chateados agora. Mas fica bem. O pastor Márcio ficou vazio, mas enjoou. Falei para ele, pastor, guarda a bilhetinha, enjoou. Mas é bom, é importante, às vezes você tem que ter um tempo, chama-se tempo de qualidade. Desligar realmente, espero que ele desligue o zap, que ele desligue o celular, porque senão ele não vai conseguir se desligar. Não consegue, a gente sempre está ligando para ele, né? Ele está lá não sei aonde, no meio do oceano, lá no campo do telefone. Amém, irmãos? Vamos ler o Salmo 23? Eu queria ler junto com vocês, embora vocês estão versões diferentes, mas vocês conseguem me acompanhar? Vamos lá, do inferno ao vida, para dar uma chapuletada no capeta. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ali eu te vai da sombra da morte, não terei mal, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Feche os olhos, abra o seu coração, olha mais uma vez comigo. Senhor Deus, Pai querido, misericordioso, nós te rendemos graças, nós te agradecemos e nós te bendizemos, Senhor. Pai, essa noite tão especial, fala conosco, fala comigo também, Senhor, que a palavra porta em mim primeiro, Senhor. Pai, fala o que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir, nos alimenta, nos sustenta, nos dá, Pai, energia, Senhor Deus, nos dá ânimo, Senhor Deus, nos dá direção, Pai. Traça para nós um azimuth, Pai, para que possamos chegar no nosso objetivo, Pai. Senhor, que possamos, Pai, alcançar metas, Pai, sim, que muitas vezes nós estabelecemos. Mas, Pai, que nós não fiquemos, Senhor Deus, limitados às metas, mas que possamos focar no propósito, Senhor Deus, que é o meio pelo qual chegaremos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, fala conosco através da tua palavra, Pai. Nós te declaramos que o Senhor é o nosso pastor. De nada nos falta. Amém? E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom, vocês falaram, vocês devem pensar assim, puxa, a Bíblia ficou meio atabalhoada, né? É por quê? Porque para você sentir no seu ouvido aí, cada um tem uma versão. Existem várias versões do Salmo 23. São várias versões. Nós temos algumas
e nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é a original. Mas a versão original mesmo, para valer, é em hebraico. Eu conheço uma coisinha ou outra ali, então não dá para você orar tudo isso aqui em hebraico. Mas ele vem do hebraico, porque ele vem lá da região do Oriente Médio. E o salmista Davi, ele se coloca, olha que interessante, então Davi, ele é rei, mas ele se põe na condição de ovelha. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ele tem intimidade suficiente, que ele conhece, ele já foi pastor de ovelhas lá no passado, não muito distante, na casa dos seus pais. E ele cuidou de rebanho, ele se coloca agora na situação das ovelhinhas que ele cuidava. Então ele sabe a situação, o que é o pastor, ele sabe por que respeitar o pastor e o que o pastor pode fazer por ele, por nós. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele está cuidando de almas aqui essa noite. Por isso, amém? Por isso que a palavra profética, o tema dessa mensagem é: eu quero que você fale comigo bem alto. O Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Amém? E a gente já começa quebrando um paradigma ali logo no começo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por isso que eu fiz questão de ler dessa forma, mas eu não professo dessa forma. Primeira parte: o Senhor é o meu pastor. Adonai Hui, isso em hebraico. Ou Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, o Senhor é o Criador do universo. O Senhor é o Criador de todas as coisas, do nosso planeta, dos outros planetas, de tudo, de cada um de nós. Ele criou, Ele cuidou, Ele formou lá no Éden, a partir da matriz, que é Adão e Eva. Lá Ele começa o projeto da família, e Ele vem nos pastoreando, Ele vem nos cuidando. Por isso nós temos que entender: Ele é o nosso Senhor. Agora, quando você fala assim, quando você vai lá em Gênesis 3,14, que me fala em memória, quando Moisés está lá na sarça, olha que interessante, isso é uma outra mensagem que Deus me deu um monte desse tema, e é muito louco, né? Deus ele marca uns encontros com a gente não tem como correr. Ele tem várias formas de trazer você até Ele vai te trazer de uma forma ou de outra. Com Moisés foi o quê? Uma ovelhinha fujona. Moisés já estava fugindo do Egito. Moisés é a ovelha fujona. Ele fez coisas lá no Egito, mas com permissão de Deus. E ele está agora pastoreando. 40 anos ele achava que era um cara, e agora 40 anos ele vai passar a descobrir que ele é um pastor de ovelhas, no meio do nada. E depois Deus vai levantar ele como libertador do povo hebreu do Egito. E 40 anos sendo realmente o cara. Mas o cara para Deus, amém? Então não tenha pressa naquilo que Deus tem para a tua vida. Primeiro Ele vai tirar você da onde você está. Ele vai, não está disposto isso, mas Deus vai tirar pessoas de onde estão. É necessário. Mas eu vou me separar de pessoas, amizades. Ele vai sacar você. Depois Ele vai começar a te limpar. Ele vai tirar tudo aquilo que não provém que esteja em você, que não convém. Ele vai arrancar o Egito de dentro de você. E depois Ele começa a mexer em você. A presença dele. Primeiro temos que entender que a obra de Deus foi feita para nós. Fala comigo, igreja. A obra de Deus foi feita para nós. Desde o Éden. Lá, agora você vem aqui há 2000 anos atrás, a crucificação é tudo para nós, para nossa salvação, para nossa edificação, amém? Para nossa salvação. Depois a obra de Deus é feita em nós, e aí começa a pegar o bicho, porque Ele vai mexer na tua estrutura, vai mexer dentro de você. Eu pregava algumas semanas atrás sobre o vaso, e o primeiro passo do vaso é o quê? O vaso não foi o oleiro que quebrou, tá? Vamos quebrar os paradigmas, e não está disposto também, Deus está mandando falar. O vaso cortou na mão do oleiro, ele está mole ainda. Deus está fazendo um trabalho lindo e a gente dá aquela desviada, aquela afastada, a gente dá nosso jeitinho, o vaso começa a ficar torto e o oleiro começa a mexer. E como é que ele começa a mexer no vaso? Ele põe numa roda, vai girando e ele começa a mexer de dentro para fora, ele amassa de dentro para fora, ele começa a amassar o teu coração. Eita, quem tem enchido o coração? Ele começa a mexer de dentro para fora. Deus trabalha dessa forma. Então a obra de Deus é feita em nós. E quando o vaso está pronto, quando a ovelha está ali pronta, está limpinha, a obra de Deus é feita através de nós. No caso de Moisés. Moisés estava no processinho ainda, ia ser chamado. E ele está lá e ele fala, e ele tenta meter o louco em Deus também. Eu sou cagado. Nessa ele põe o Arão numa fria, né? Tá bom, Deus vai estar bom, então chama Arão, seu irmão. E assim que a gente próximo não furado às vezes, né? Você não vai, tá bom, mas você vai com ele, você não abre mão.
E ele vai falar, e ele fala para Deus: Senhor, o que realmente, qual é a situação de Moisés? Você vai chegar lá para o Egito, lá para o Faraó, Senhor, Faraó, que lá é. E você vai falar que é para liberar o meu povo do Egito, tá bom? Sem problema, sem problema, Moisés. Não, Senhor, eu acho que vai ser o lugar dele. Deus falou com você, uma planta pegando fogo, um queima, consome. Aí você deve estar. Imagina Moisés quebrando a cabeça. O que é isso, mano? O que é isso? E Moisés no Egito era um cara que estudava religião, estudava língua, estudava um monte de disciplina. Ele era um doutor, ele estudava divindades. E aí agora ele finalmente tem um encontro real com o verdadeiro Deus, com o grande eu sou. Porque ele pergunta: mas Senhor, o que eu vou falar que o Senhor é quando me perguntarem? Deus fala assim: simples assim, filho. Fala: eu sou. Diga eu que eu sou. Sou assim, o que eu sou? Eu sou, se precisar que eu seja. Só que quando você vai agora no original hebraico, na cultura rabínica, olha o que a palavra de Deus diz. O que o hebraico diz? Erie, Asher, Erie. Eu serei o que você precisar que eu seja, quando você precisar que eu seja. O que é isso? Sabe o que está falando? O Senhor é o pastor. E o Senhor é, será sempre o que eu preciso, e será no momento que eu precisar. Por quê? Quando alguém assistiu uma série, The Chosen, já ouviu falar dessa série aí? É top, minha irmã, é top, assista, é lindo. E até está acontecendo um movimento estranho em Hollywood, as audiências do Oscar estão despencando, porque eles também entraram nessa vibe de falar de visão política, de ideologias, e as famílias não estão aceitando mais. Não está curtindo, porque você se identifica com no cinema, você tem um personagem e tem alguma coisa que você se identifica com ele, e não está testificando mais. E todos os atores que trabalham, inclusive o Jim Caviezel, que fez A Paixão de Cristo, e outros, estão incinerados nesse meio. Eles não chamam para trabalhar em um filme mais. E o The Chosen não está sendo diferente, mas está sucesso. Mas tem um capítulo, um episódio que eu assisti, e eu vi um menino comentar algo que eu pensei: nossa, é verdade. Tem uma parte, não sei se você não viu, que Jesus está assim, ele está numa cabana, lá no meio perto do rio, é artífice, ele está fazendo só o trabalho dele. Ele faz as fechaduras, ele faz um monte de coisa que a galera precisa. E uma menininha está espirando essa porta, pedra. E de repente você vê Jesus, pega o manto, Jesus, Filho de Deus, pega o graveto, até pegar fogo. Troço chato, né? Você imagina fazer isso? Sabe o que isso está nos ensinando? Jesus é a corporificação humana, é a personificação humana de Deus, totalmente humano. Ele não poderia, tem ninguém aqui, ó, fogo. Não, ele não faz. Sabe por quê? Olha que interessante. Eu serei o que você precisar que eu seja, quando você precisar que eu seja. Eu criei graveto, amém, Senhor. Eu criei Pai, amém, Senhor. E eu te dei sopro de fôlego de vida, amém, Senhor, oxigênio. Eu criei a lei da física. Eu determinei que o fogo se propaga através do atrito, do calor e do oxigênio. Se por um acaso faltar oxigênio, se por um acaso faltar o graveto, se por um acaso faltar alguns elementos da física, aí eu entro. Deus entra no que é impossível. Portanto, eu serei o que você precisar que eu seja, quando não for possível que você faça. Mas é ele está junto com nós, amém? Por quê? A gente tem que começar quebrando isso aí. Não é Deus não cria robôzinho. Não, Ele nos criou sua imagem e semelhança, de caráter, de atitude. Ele nos capacitou. O Senhor é o meu pastor, Yahweh, o Deus do universo, cuida de mim. Não importa onde Ele esteja, importa que eu esteja com Ele. Por quê? E outra coisa, o Senhor é pastor e nada me faltará. Agora muda, o original hebraico: o Senhor é pastor e de nada tenho falta. Parece a mesma frase, mas muda completamente o sentido. Porque o nada me faltará é muito imediato. Não vai faltar uma água, não vai faltar uma cadeira, amém? Não vai faltar o carro, combustível, comida de dia da noite. Agora, o Senhor é pastor e de nada tenho falta. Eu posso estar assim
confortável no meu automóvel, na minha casa, eu posso estar lá no meio do deserto. O importante é que Ele está. O Senhor é o meu pastor. É meu pastor. Ele é o bem mais precioso que eu tenho. Quando a Bíblia me fala isso, então fala assim: ó, o Senhor é meu. Olha, o Senhor é meu pastor. Eu não abro mão do Senhor. Eu não abro mão da sua presença. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Ter Deus como algo mais precioso. O verbo estava presente. Isso significa o quê? Que Deus está sendo o pastor dele e o nosso. Ele está sendo nosso, ele está cuidando de nós. Ele está cuidando do aprisco dele. Ele está trazendo ovelhas para essa obra. Ele está fazendo um trabalho nessa região. Ele está fazendo um trabalho na Odé. Ele está fazendo um trabalho nas nações. Não importa o governo do Brasil, não importa o governo dos Estados Unidos. Ele está acima de tudo. O trono de Deus não está vazio. Nunca esteve. Isaías tem uma visão. Ele viu o Senhor sentado no alto sobre o trono. Ou seja, Deus estava falando para ele: filho, eu não perdi o controle. É a oração. Os dias podem estar morto, vai morrer, tudo bem, vai ficar vazio por um tempo todo na terra, mas aqui no céu nunca. O trono do universo jamais ficou vazio. Ele é o nosso pastor. Isso indica um relacionamento contínuo entre o pastor e seu rebanho. Fala comigo, igreja, relacionamento. Isso é importante. Uma vez que você entrega a vida ao bom pastor que é Jesus, você passa a ter um relacionamento com Ele. Amém? Quem tem um relacionamento com Deus? O relacionamento é você orar com Deus todos os dias. É você falar com Ele. Você não precisa muitas vezes fazer uma oração de 2, 3 horas seguidas, às vezes não tem, mas aquele momento vacilou, Senhor. É como o Daniel, ora 3 vezes ao dia. Ele tinha um relacionamento. Obed-edom, quando a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, fez maravilhas da presença de Deus, porque Obed-edom não teve relacionamento com Deus, sendo um geteu. E lá em Abinadab não aconteceu nada em 20 anos, porque não havia um relacionamento. Porque Deus mandou um raio, a agricultura em Uzá, porque Davi não tinha mais um relacionamento tão bom com Deus, a ponto de não saber como tratar a presença de Deus. Mas Davi vai buscar na palavra, na Bíblia que você aprende como se relacionar com Deus, e ele corrige as coisas. E quando a arca volta para Jerusalém, o pé é bom, ele não fica com as bênçãos, porque ele sabe que o mais importante é o abençoador que as mãos abençoam. Ele vai atrás da presença, porque ele queria um relacionamento. É você ter, perdão, de nada terem falta. O Senhor é o pastor e de nada tem falta. Eu quero que você coloque nesse texto hoje, você comece a entender algumas coisas. Nós vamos falar das facetas de Deus, dos nomes de Deus. E o Salmo 23, para cada versículo ele tem um nome de Deus, porque Deus tem alguns nomes. Ele não fala para Moisés, diz: eu sou. Eu sou o que, Senhor? Eu sou. Você precisa que eu seja. Aí eu estou doente, eu sou cura. Eu estou preso, eu sou libertação. Eu estou sem recurso, eu sou recurso de provisão. E assim por diante. E todos esses nomes têm bases bíblicas. Então de nada tem falta. O mais comum, Yahvé Jireh, é o Senhor proverá. Aonde nasce isso? Em Gênesis 22:14. Quando Abraão, você conhece essa passagem, Abraão está com Isaac, estão subindo um monte, e vai ter um sacrifício, porque Deus cobra Abraão: olha, eu quero teu filho. Uau! E aí Abraão não arrega, vamos embora. E aí o menino, o jovem, o rapaz fala: pai, está faltando uma coisa aqui, um cordeirinho, né? Fique tranquilo, filho, Deus proverá. E você não conhece a história. O anjo vem, segura a mão de Abraão, fala: não, eu sei que você está bom de fé, eu sei que você vai fazer isso. Mas cadê? Então ele estava focado em sacrificar, em ofertar a Deus. Calma, eu obedeci. Eles olham um cordeirinho bonitinho, preso no meio de uma luz. Deus proverá o cordeirinho para pessoas aqui. Deus proverá para pessoas aqui. Você talvez não tenha conseguido abençoar a obra, muitas vezes você não consegue ofertar. Legal, você queria fazer mais. Deus proverá o sacrifício. Deus proverá, porque é para a obra dele. Ele vela pela sua obra, pela sua palavra. Aleluia. Bom, Deus está dizendo o que com isso aqui? Quando ele fala, o Senhor é o pastor, de nada tem falta. Ele vai prover o que você precisa, não o que você quer. Fala comigo, igreja. Deus está provendo
Tem provido o que eu necessito, não o que eu quero. Amém? Isso não significa ter uma vida luxuosa. Como assim, pastor? Imagina você morrer um ano no deserto, não tem luxo. E quantos estados conseguiram viver 40 anos no deserto? Sandália que não estragou, roupa que não estragou, pão que desceu do céu maná, ele vai prover para você. Até os chuvas, rolou. Que carne, senhor, tá bom, codorniz. E veio codorniz. Ele sabe a medida, ele sabe, até nisso que Deus cuidou. No Antigo Testamento ele fala o quê? Pessoal segue, como a pessoa segue até hoje. Não posso comer qualquer carne de porco. Não, havia uma lógica nisso. No deserto eles iam cuidar dos bichinhos, porquinho, do palestra Itália. Como é que fazer? Comeria ser. Como que é cuidar do palestra lá? Aqui. Não, lavagem. Ia dar dor de barriga, todo mundo ia morrer de diarreia no deserto. Deus proíbe isso. Só que no Novo Testamento, Pedro, ele enviado à casa de uma pessoa, um gentil, ele não quer pregar, e Deus põe no sono e troca ideia com Pedrão. Pedro, há um lençol, um monte de bicho ali. O que é isso, senhor? Você pode comer de tudo. Eu santifiquei, eu purifiquei, eu fiz, eu já fiz a provisão para você. Amém? Então, relaxa, Deus. Deus mandou, Deus abençoou, Deus purificou. De nada tem falta, vai muito além de nada tem faltará. Então é você ter total dependência de Deus. Ou seja, estou com Deus, bem, eu estou com meu carrão, aí Deus fala assim, filho, vende, ou doa, empresta, sei lá. Não, senhor, vamos embora, bem, esse lugar assim, né? Mas era como eu queria. Também você está por filho. Não é combinar com o nome da igreja. Senhor, estou brincando. Como é que você coloca o seu carro para ir? Quando é que você doa o seu carro para a obra? Você faz serviço comigo para levar o irmão, para trazer, para socorrer. É isso. Você põe a tua vida, os teus bens a favor da obra. Deus glorificou a Deus pelo que Ele é, não o que Ele podia dar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca foi a respeito do que o pastor vai me dar. Sempre foi a respeito do que o pastor já fez para nós. Não é o que ele vai te dar, mas o que ele já deu. O filho dele naquela cruz, para nos dar salvação. O sangue derramado por nós naquela cruz, ele já fez. Ele não precisaria fazer mais nada, igreja. Ele não precisa fazer mais nada, mas ele já fez por nós. Estão conseguindo entender? Salmo 23, hoje você vai mergulhar no Salmo 23, meus irmãos. Eu juro que você não, muitas pessoas deixam aquela página amarelada na estante, não vai ficar amarelada mais. Você vai entender e você vai encontrar um novo significado. E Deus sempre quis falar com pessoas aqui. Desde o momento que você viu essa palavra, lá no caso, na casa do parente, no Salmo 23, no chaveiro, sempre parece Salmo 23. Mas em nome de Jesus, hoje, ministério de trono, vai ser daqui hoje. Significado. Em nome de Jesus, tomando posse do poder do Salmo 23, do Salmo do poder. Deus, o Senhor passou, de nada tem falta. O de nada tem falta, sabe o que é? É você ter Deus como fim, não como meio do que você quer. Eu vou repetir. Muitas pessoas põem Deus como um trampolim, meu irmão. Eu vou para a igreja. Por quê? Porque na igreja eu vi um vizinho crente com carro, com casa, roupa com jaco legal, então eu vou para a igreja também. Às vezes eu uso essa estratégia. E aí o espertão vem e sai com um anzolzão na roupa assim, ó. E vai lá, tô livre, eu não vou mais na igreja. O anzol está aqui, ó. Está em alto mar se debatendo, está se machucando, bicho. Por quê? Porque é melhor você obedecer do que você sacrificar. Então, não faça de Deus um trampolim. Faça de Deus o fim, o objetivo final, teleológico seu. Eu quero Deus. É um propósito. Eu quero Deus. O que eu vou fazer com Deus eu não sei. Mas vamos prosseguir. Em verdes, vamos lá, versão. Ele faz deitar em verdes pastos, pastos verdejantes. Pastor Rodrigo Silva tem uma. Você já viu? Ele é da Adventista, mas ele é uma bênção. E ele dá uma aula sobre o Salmo 23, é bem maravilhosa. Ele explica como é a cultura. Então, como é que é a cultura do Oriente Médio isso aí? Como é que funcionava o redil? A gente não fala tanto de redil, né? Em aprisco. O que é o aprisco? O aprisco era uma muralha, uma cerca em U, assim, sem a frente. É sem a frente, irmãos.
assim, pastor? Assim à frente. E os pastores dormiam onde? Na frente. Olha só nisso que a Bíblia fala, o que o salmista eles falam. O Senhor é o pastor, ele me guarda. Sabe por quê? Porque quando você vê que os bichos vão entrar, aquele muro, aquela cerca, ela tinha em cima alguns espinheiros, algumas lanças que eles faziam, algumas coisas de espeto afiados com madeira. Por quê? Se algum bicho tentar pular, vai espetar, vai enterrar, e os pastores estão atentos. Se tentar passar pela porta do aprisco, passa pelo pastor, não vai entrar. Por isso que Jesus fala: o ladrão vem matar, roubar e destruir. E o ladrão vem sem você perceber, porque o ladrão pula, mas Jesus não pula, Jesus não invade, Jesus não entra. Jesus ele vem com carinho, com amor, na serenidade. Ele não traz ninguém à força, mas ele nos traz com portas de amor, com portas de amor. Gente, os pastores estão ali. Ali eles tinham que fazer o rebanho se alimentar. O que eles faziam? 3 da manhã. 3 da manhã. Imagina no quartel, alvorada. Vivi isso. Olha, fiquei 5 anos direto lá. 5 anos. Eu não sei do exército, mas depois eu acabei 5 anos no quartel. E todo dia 6 da manhã, eu odiava o correteiro que eu dava. Deus o tem, gostava. Mas imagina agora 3 da manhã, a cornetinha na sua orelha. Vamos pastorear? Aí eles levantam e eles põem todas as ovelhas para fora. E eles começam. Por que tem que ser tão cedo? Porque é um calor escaldante no deserto. Tem que ser muito cedo. Então eles saem. E aí eles vão levar essas ovelhas para buscar o quê? Pastos. E aí no Oriente Médio você não tem como aquelas cenas de filme de desenho animado bonitinho, minha irmã, que a graninha verdinha, aquela ovelhinha branquinha pulando. Não tem isso. É deserto. Deus vai providenciar recursos para você. É no deserto, é na areia dura, quente, seca. Mas Ele sabe aonde está o recurso. Ele sabe aonde está o nutriente. Não se deixe iludir. Não faz como Ló que escolheu as Campinas. Teve uma escolha. Abraão falou: Ló, o que você quer? Sodoma e Gomorra ou esse desertão? Eu quero Sodoma e Gomorra. Ele optou e você sabe o que deu. Saraiva de fogo. Um lugar que até hoje tem um enxofre que existe nesse lugar. Até hoje é incandescente. Não se encontra em outro lugar da terra um teor de incandescência como há no enxofre daquela região. Ou seja, a Bíblia não mente, não é como está falando na caixinha, a ciência está junto. Mas o fato é que agora, esses pastores, eles tiram as ovelhas e eles vão buscando água e buscando os verdes pastos. Você já sabe que nem sempre o pasto vai ser perfeitinho, bonitinho, mas o pastor sabe. Então confie no seu pastor, nos pastores que estão à frente do trabalho. Confie no supremo pastor, no sumo sacerdote Jesus, da ordem de Melquisedeque, porque ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Aí você acha, nossa, é profético que está falando, gente. Mas ali está mais bonitinho, pastor, mas ali não vai dar legal, vai dar ruim, é para cá. Mas eu estou vendo seco aqui, mas eu sei aonde você vai encontrar nutriente, aonde você vai encontrar um pasto limpo, que não tem escorpião, que não tem a serpente para te picar. O diabo tem muita serpente para te picar. Cuidado com as ervas verdejantes que escondem armadilhas. Isso não está no esboço. Deus está falando com pessoas aqui: cuidado com as relvinhas bonitinhas, que parece que, olha, ali parece top, você vai ser envenenado. O bom pastor, ele faz isso, ele guia o rebanho. As ovelhas têm um relacionamento tão íntimo com o pastor que elas conhecem o assovio dele e elas vão seguindo, de madrugada vão embora. A ovelha não enxerga direito, ela não enxerga bem, mas ela confia, mas ela ouve bem, ela ouve a voz do pastor, ela vai aonde ele estiver. Às vezes o rebanho cruza com o outro e ela não vulca, uma ovelha disparando na outra. Nenhuma se perde, nenhuma segue em outra direção, porque ela segue a voz do pastor dela. Ei, ovelha, quem é ovelha conhece a voz do seu pastor. Ovelha, quem é ovelha obedece a voz do seu pastor. Aleluia. Nem sempre a vontade de Deus nos agrada, mas Romanos 12:2 diz o quê? Que ela é boa, perfeita e agradável.
será que vai dar certo? Já deu certo em nome de Jesus. Porque o nosso pastor, ele conhece o futuro, presente e passado. Ele já está, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele está em todos os lugares. Ele sabe todas as coisas. Amém? Amém. Vamos para frente aqui. Entre o aprisco e os verdes pastos havia os rios desertos. Agora, não é porque você está no Supremo Pastor que você vai passar por um deserto. Pastor Fábio, daí agora fala isso. Saiu do aprisco, estou com o meu pastor. O senhor não é pastor, de nada tem falta, já basta, estou com ele. Ele vai providenciar o que tiver para hoje em dia: diversão, tudo, exercício, alimento, água. Só que você vai passar por desertos. Aí eu te pergunto: para você passar por deserto, quem conhece o deserto ou quem não conhece o deserto? Ele já sabe, ele tem todas as coisas. Quando você pega um guia lá no Egito ou um guia em Israel, o cara olha naquela direção. O pessoal fica olhando assim, mas ele não vai dar certo esse negócio não. Aonde? E você vê vento e areia se movendo, mas aonde é o caminho? Não tem um caminho ali. Ele conhece a noite, a estrela, a lua, a posição. Ele sabe, o pastor conhece o caminho que vai trilhar. Se você seguir a voz do pastor, se você obedecer ao seu pastor, ele vai te levar no objetivo da salvação. Você não vai ficar para trás. Não tenta GPS terreno, não tenta, porque a bateria acaba, dá defeito, dá um monte de coisa. Confia no GPS do Espírito Santo. Ele nos guia. E ele nos guia onde? As águas tranquilas. Aqui tem outro detalhe. A gente está só no começo, gente. Olha que lindo. Isso aqui é um mergulho na palavra. Guia-me as águas tranquilas. E a Shalom, o Senhor é paz. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 24, você fala o quê? Um cara chamado Gideão, lembra? Gideão vai ter um encontro com o anjo do Senhor. Ele encontra com esse anjo do Senhor. E esse anjo fala assim para ele: Pai seja contigo, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão, ele ergue um altar que honra a Deus, e deu um nome a esse altar. Qual o nome que ele dá a esse altar? O Senhor é paz. Deus está falando para pessoas aqui essa noite: eu sou contigo, eu te esforço, eu te fortaleço, eu te alimento, eu vou com você. Essa peleja não é tua, mas é minha. Você não vai ter que pelejar, você não vai colocar a mão em arma, porque eu vou à tua frente. Apenas louva, apenas obedece. Amém? Confia, bota fé em mim. Está falando para pessoas aqui. E o nome do altar? O Senhor é paz. Qual foi a última vez que você ergueu um altar na sua casa? Uau! Um altar de oração. Quando o que é erguer um altar? É você colocar oração para casa, no culto, no lar, falar de Deus com o teu filho, que ele é tua semente, por um louvor, louvar a Deus. Mas antes de só vir na igreja, aí o vizinho que é do mundão lá, ou você lá, o cara olha assim, eu só fiz assim. Aí o não crente olha assim: eu preguei, ficar com esse cara, não, deixa que eu estou bem assim. Eu estou bem assim. Não faça isso e não odeie. Não! Convida com essa coisa. Vai ficar batalha. Também. Não, Pai do Senhor, vai dar paz para ele. Porque ele pode amanhã estar aqui conosco. Nós não estamos aqui. É uma ovelha perdida. E Jesus falou que ele trocando ideia com pastores. Ele está trocando ideia com os pastores. E pega um pastor e fala assim: vem cá, vou dar exemplo para vocês. Você é pastor? Sou. Legal, bacana a profissão, hein? Fique bem com você, cara. Você tem 100 ovelhas, ok. O que você faz com elas? Eu alimento, dou água, cuido. Eu faço. O que você sabe fazer com elas? Tá bom, fugiu uma, o que você faz? Larga os 99 para ela morar. Sério? E o que você faz quando encontra ela? Põe no meu ombro e vem feliz para burro. Olha, eu fico muito feliz. Aí Jesus mete a parábola. Ó, tá vendo? Assim eu faço. Eu largo os 99, mas não abandono. Está no aprisco, mas eu vou atrás da criança perdida. O bom pastor está buscando ovelhas que se desgarraram essa noite. O bom pastor está buscando ovelhas que são do aprisco, mas não sabem ainda que pertencem a um rebanho. O bom pastor, ele vai levar você a águas de descanso.
águas tranquilas, porque a ovelha é um animal que ela se assusta facilmente. Naquela época era água barrenta, água suja. Muitas vezes a ovelhinha e não podia ser água em movimento, porque a ovelha se assusta. Quando ela olha para o reflexo dela na água, ela pode correr. Tem ovelha que morre de sede do lado da água. O que o pastor faz muitas vezes? Ele pega o cantil dele, minha irmã. Você tem coragem de pegar a sua aguinha limpinha e pôr na boca daquele bichinho e fazer ela beber? Ele não tem nojo. É uma relação tão íntima, tão pura entre o pastor e a sua ovelha. É você que Jesus compartilha conosco aquilo que ele teve com o Pai, ele compartilha com a gente. Basta você querer. Ele quer compartilhar com você, ele quer te alimentar, ele quer pegar você pela mão, ele quer te fazer carinho, ele quer puxar sua orelha no caso também. Mas ele sabe a medida que você aguenta no chão. Aquelas águas mudaram constantemente de lugar, irmão. Por isso, o pastor tinha que sair andando, descer um pouquinho por cima parado aí. E o pastor começa a levar aquelas ovelhas. Hoje era aqui. Puxa, e agora? Não tem água. Quantas vezes acontece com a gente? Eu tenho certeza que essa porta vai se abrir e chegar na fechada. Mas agora, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Ele é o bom pastor, pecando na vassoura, ele pega o rebanho, vem cá, rebanho, e vai, as ovelhas conhecem o ouvido. Bom, você está indo para onde, irmão? Eu estou junto, eu estou aqui, ó, assim, Jesus, mas vai na rua, não, fica tranquilo, ele sabe o que está fazendo, mas eu estou com sede, ele vai matar a sede, mas eu estou com fome, ele vai dar alimento, mas eu estou cansado, ele vai dar refrigério para você, ele sabe aonde está a água, ele sabe. A ovelha, ela assusta quando vê o movimento, quando vê o reflexo dela, e aí tem um mano, aí tem uma pecada, fala assim, tem um puxão de orelha. O que tem que te assustar? Sabe por quê? A ovelha olha o reflexo dela e meu Deus do céu, aqui todo mundo é lindo, nem ser profeta. Olha o cabelo meu aqui. Só que não é essa beleza que Deus está falando. Quando você vai na ceia, semana que vem vamos celebrar a ceia aqui. E o texto de 2 Coríntios clássico: examine-se, pois o homem é si mesmo. Da onde Paulo tira isso? Do tabernáculo, do altar, da pia de bronze. Foi a última peça a ser fabricada no tabernáculo, onde o sacerdote, antes de entrar no Santo dos Santos, no lugar santo, ele vai, se lava, se banha e ó, ele se observa, ele examina a si próprio. Será que se nós nos observarmos, nos examinarmos hoje, ai meu Deus do céu, será que eu vou ficar bonito na foto? E essas ovelhas, elas correm, e a ovelha que corre é o príncipe, morre de fome e morre de sede, porque em algum momento você ficou com medo do que você viu ali. Talvez você tenha se assustado com a imagem do que você foi no teu passado. Talvez você se assuste com a imagem do que você é hoje, como eu era e como eu me tornei. Às vezes a pessoa desvia, afasta, sei lá, e aí volta, e quando você vai olhar assim, nossa, bichinho feio, não. Às vezes a pessoa, a ovelha, tem medo do futuro. Vamos falar para psicologia? Você tem medo do que você era, depressão. Isso mata pessoas. Olha para trás. Puxa, se eu tivesse feito, meu irmão, já foi. Deus faz novas todas as coisas. Não se culpe, não pega nisso. Às vezes você olha que você se tornou, mas não é possível ser assim. Calma, Deus não é um jeito. E a ansiedade, o que vai ser amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? O que? O bom pastor fala assim: ei, não vos inquieteis por aquilo que vocês vão de vestir ou de comer. Se eu cuido dos pássaros que não trabalham e lhes dei alimento, se eu cuido do livro que vai queimar, imagina vós, que somos filhos e imagens de Deus. Ei, Ele cuida de nós, basta cada dia o seu mal, não fica sofrendo. O que vai acontecer em 2027? Não sei, nem se eu estou vivo. Mas tem gente que fica. Tem gente que já está no impeachment do Lula, já está no Alckmin, já está vivendo, o Bolsonaro morreu, já está aqui, mas ele não sei se volta, não sei. Eu sei que Deus está no controle. Aperta o coração. Jesus está voltando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Você vai ficar aqui, eu quero agora, eu quero que eu venho, eu quero comer picanha. Para com isso. Misericórdia, gente. Picanha é bom, mas misericórdia. Não foca nisso, não. Aleluia. Eu já falei isso aqui, né?
Olha que João 10, 14, 10, 4 fala: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Como eu falei aqui, está na Bíblia. As ovelhas seguem, então ovelha que é ovelha, segue o pastor. E vamos seguir o texto, o tempo voa. Versículo 3, o verso 3 fala assim: restaura-me o vigor, ou refrigera minha alma. Você falou isso aí, refrigera a versão, refrigera minha alma. Olha que lindo isso. Tem uma explicação, tem o nome de Deus para isso? Tem, pastor, tem. E a Vera Fá, o Senhor que cura. Onde surge isso? Em Êxodo 15, 26. Olha o que o Salmo 23 explica, as facetas de Deus. O povo estava com sede, lá naquele episódio, lá em Mara, mas as águas eram amargas. E o povo bravo com Moisés: eu tenho Egito, vou morrer de sede aqui, não vai beber esse negócio. Aí Deus fala: Deus, pastor supremo, ô filho, pega aquele arbusto, quebra uma vara, toca as águas. E eles beberam aquela água, e não faltou mais nada. E não faltou água, e a água foi docinha. Ou seja, Deus, ele faz isso e ele fala: em sinal de obediência, se vocês obedecerem, vocês não vão sofrer com enfermidades, com doenças. Aí então, em Mara, aí em nome, Yahvé Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Eu não sei quais doenças você tem aqui hoje nessa igreja, doenças da alma, doenças do corpo, mas o grande Yahvé Rafá está nesse lugar, e ele está curando pessoas de dentro para fora. Talvez seja uma enfermidade lá na tua infância, alguma palavra foi lançada sobre a tua vida: você não pode, você não é nada, eu não gosto de você, você é maldito, não sei. Perdoa a pessoa que te falou isso e bola para frente, meu irmão. Perdoa essa pessoa. Pastor, ele já morreu, ela já morreu. Perdoa a si mesmo, a pessoa que se tem do outro lado, não sei o que vai rolar lá. O que importa é que você tire esse peso e essa doença fique para trás. Você corta a maldição, porque Jesus é o fim da maldição da lei. Ele se fez maldito por nós, ele foi maldito por nós. Ele é o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas. Ele deu sua vida para nos curar. O irmão falou aqui: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, essa virtude do meu jugo, que é suave, muito claro que é leve. Você está trazendo alívio, refrigério. A ovelha era um bichinho que é muito medroso. Qualquer coisa, ela corre, ela foge. Então isso torna a ovelha totalmente dependente do seu pastor. Deus ama quando o crente depende dele. Não tenta pôr tua mão e fazer do seu jeito. Não declare independência. Não se emancipe de Deus. Ai, pastor, vai encher a paciência de Deus. Pode encher a paciência dele. Ele é longânimo. Ele é benigno. Ele é fogo consumidor, mas ele é amor também. Ele nos ama. Ele ama cada um de nós. Ele conhece cada um de nós pelo próprio nome. Assim como os pastores conhecem as ovelhas pelo nome. Tem muita coisa legal sobre o multimédia, sobre a cultura de acho que é ovino, não lembro, cultura, isso mesmo, de ovinos. Tem muita coisa boa e eles têm até hoje disso lá. Aleluia. O pastor ele cuida da ovelha quando ela cai. Muitas vezes a ovelha cai no buraco. Alguém não viu isso na internet? Tem um vídeo Reels no Facebook. Tem uma ovelha, o cara está dando um trampo lá com a ovelhinha curtinha, assim, curtinha, cheia de lã. Ele tira aquela ovelhinha, é uma valetona assim, ponta a ponta. Aí que legal, bruto. Tem que ter paciência. Filho do pastor é moço. Você acabou de tirar o bichinho do rabo. Bruto. Não vai lá não, irmão. Não pode deixar, eu vou evangelizar. Bruto. Aí, mano. Mas eu gosto de Deus, não vai sozinho. E quer evangelizar sozinho. Mas eu liberte. Não está 100%. Deixa eu curar você, criatura de Deus. Vai junto com outra ovelha, vai em dupla, bate em Robin, vai lá. Não vai sozinho não, não é Superman que dá ruim, sem quer cavalo. Coitado, Cristo por livre, né? Estou fazendo um trocadilho aqui, mas gente, Superman é só Jesus. Quando ele foi o homem que já é Deus normalmente, e ele sempre foi Deus, né? Na forma corpórea, com o corpo glorificado, mas gente, vai chegar talvez ainda, calma. Agora o que acontece? Às vezes a gente cai também. Nós somos humilhados pela nossa queda. Nós somos envergonhados por causa da nossa queda.
pessoas te escarnam, pessoas te julgam, você não pode, você não vai, parece, aquele lá, que você quer, que aparece, mas Ele nos cuida, Ele nos tira, muitas vezes, de um abismo existencial que a gente vê na própria vida. Você cria os buracos que você cai, ai, não posso, as limitações, as barreiras, não. Mas eu não queria buraco, pastor, mas você caiu, às vezes em coisa que não era para você ter lá, e você cai, porque não é o momento que você está lá. Diga que antes ele converse, esse ditado popular. Agora, o que a Bíblia diz? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Você tem que influenciar, não ser influenciado. Onde está isso aí? Nós somos sal, na luz do mundo e sal da terra. Para dar sabor, para iluminar, para você influenciar, para você fazer a diferença e não ser engolido vivo. Eu não posso, eu vou trabalhar lá, mas não pode dizer que Deus abençoe. Vou falar, Deus abençoe, Deus abençoe. É um processo, então. Eu quero falar com o promotor que não precisa ler. Mas pastor, Romanos 13, mas eu me sujeito, só me sujeito para a lei da Bíblia. Mas tem tantas leis que estão falando hoje em dia. Esse cara tem um problema com Deus, tem um problema, alguma coisa feriu e pegou ódio. E ele não sabe que ele é crente mais que você. Porque para você dizer que Deus não existe, você parte do pressuposto que Deus existe, para você combater o que existe, senão você não tem como, não existe, não precisa se preocupar com isso. Por que eles se preocupam tanto com Deus? Porque eles sabem que Deus existe, porque o diabo sabe que Deus existe e já venceu. E não existe esse dualismo de luta, Satanás lutando com Jesus, não lutando, para com isso, isso é idiotice gospel, é um massacre. Jesus faz assim, acabou Satanás, ele é anjo, caído, criatura de Deus. Deus dá um boi, porque ele cumpre a palavra dele até o final. Vamos voltar para a palavra, você não fica. Você pode ter caído sim nessa sepultura existencial, você pode ter caído nesse buraco emocional, mas Jesus, que é um pastor, ele está aqui essa noite para tirar você. Você pode ser que nem aquela ovelhinha do réu, você pode cair 566 vezes, Jesus é longânimo, Jesus tem paciência, tem amor o suficiente. Vamos lá, o salmo continua. Meu Deus do céu, eu achava que era muito tempo. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é vereda? É caminhos. Yahvé Sideknu. O Senhor é justiça. Aonde surge isso? Em Jeremias 33:16, Deus promete salvação para a nação de Israel, para Judá. O povo de Deus tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor, já tinha feito juízo Deus, mas Deus falou assim, não, mas eu vou entrar com salvação. E aliás, quando você vai no final desse capítulo, você vai entender que essa salvação que ele está falando também, ele vai enviar o Messias, ele está falando já dos tempos, da volta de Jesus, ele está adiantando isso. Ou seja, ele permitiu o juízo, mas ele fala assim, eu vou restaurar vocês. Deus é justo, e o justo pratica justiça, não tem como você. E agora, por que ele fala de Jesus? Porque Jesus, ele vem nos justificar, a justiça tem que ser feita, e nós não temos nenhuma condição de chegar diante de Deus, não tem como argumentar, mas Jesus veio por nós, para entrar entre nós e Deus, e falar assim, Pai, olha o pastor, olha o diácono, olha o irmãozinho, eu justifico ele com o meu sangue, eu paguei o preço por ele, amém? Yahvé Sideknu, o Senhor é justiça. Veredas são caminhos do Senhor trilhados pelos santos, até que Jesus volte. É o caminho que você está trilhando, é o caminho que as ovelhas trilham junto com o pastor. Não desvie do caminho nem para a direita nem para a esquerda, continua caminhando atrás do bom pastor, ele sabe aonde te leva, ele leva caminhos seguros, mas é à noite no deserto, mas ele conhece o deserto, ele não vai te levar em um buraco, ele não vai te levar em ninho de serpente, ele não vai te levar em lugares escorregadios, ele dá ordem aos anjos do nosso respeito para que a gente não tropece em pedras. Aleluia. É o caminho de volta para casa. Muitas vezes eles tinham que voltar também, quando eles estavam lá no aprisco, lá no campo, estavam lá bonitinho, pastando, está gostosinho aqui, às vezes de repente você fala assim, puxa, está tão bom aqui, e Deus dá uma inspirada em você, agora está bom, filho, vamos levantar, atividade. Mas Senhor, mas está bom, atividade, tem que voltar agora. Mas como voltar? Tem que voltar agora. Deus está falando para pessoas, tem que voltar.
é para voltar. O tempo é de voltar, não é para você ficar mais. Você tem que se movimentar e voltar. E não podia ser muito tarde, porque senão ficava muito frio e escuro. E não podia ser muito cedo, por causa do calor. Lembra do calor? Então o pastor tem aquele horário, aquele tempo certo. E ele vai te guiar por um caminho, pela vereda de justiça, por amor do nome dele. Porque ele não mente, ele não minta. Aleluia. O pastor representa a garantia de que nós voltaremos para casa. Lembra? Está voltando para aprisco, rebanho. Onde é o aprisco definitivo da igreja? A grande Jerusalém celestial. É o reino de Deus. Nós estamos voltando. E nós somos peregrinos aqui na terra. Por isso você não pode colocar alicerce aqui. Não. Nós somos peregrinos, somos de passagem. Então estava bom aqui, mas Deus mandou levantar equipamento. Vamos embora. Mas ela falou, não descer. Eu estou contigo, vamos embora. Vamos que eu vou levar você de volta para casa. Não dá, não pegue outros caminhos. Tem pessoas que escolhem outros caminhos sem Jesus. Não vai dar certo. Por quê? Porque a Bíblia fala que aquele caminho das portas largas é mais fácil, mas ele é caminho de perdição. Escolha as portas estreitas. Escolha o caminho mais difícil às vezes, porque Jesus está com você. Jesus está te levando de volta para o aprisco, para a segurança, para casa. Aleluia. O versículo principal desse salmo é onde a gente vai entrar agora. Mas, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe uma coisa de gramática. O salmista Davi até agora está falando assim, ó. Ele, o meu pastor, ou pastor, ele era um pastor, ele. Nesse momento ele fala assim: tu és o meu pastor, tu estás comigo. Sabe o que significa? Você pode até passar por vale da morte, mas Deus, Jesus não está lá adiante, não está te observando, Ele está com você, Ele passa com você. Quando eu passei no vale da sombra da morte, no hospital, no acidente de moto, Ele estava comigo. Eu não era crente, Ele estava comigo. Ele passou por cada dor minha, por cada osso quebrado meu, naquela Dutra. Ele esteve comigo, Ele me colocou de pé novamente, era para ficar aleijado. Sabe por quê? Porque o bom pastor estava comigo. Polifraturas no fêmur direito, meu irmão. Polifraturas no fêmur esquerdo. Polifraturas na patela direita. Polifraturas no mundo direito. Polifraturas na mão direita. Polifraturas na mão esquerda. Cortes, um monte de hematoma e outras complicações. Uma hepatite violenta depois do tipo que intoxicou meu filho com tanto remédio. Mas Deus tinha promessa na minha vida. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Amém? 18 anos sem poder ter filhos, meu esposo, não podíamos ter filhos. Foi necessário passar pelo acidente. Por quê? Porque eu tinha um propósito, gerar um Edward. Ele está aqui. O milagre de Deus está ali, sentado. Deus salva para pessoas, não é o fim ainda. Eu tenho um propósito na tua vida. Apenas obedece, apenas confia. Eu sou contigo, eu te esforço. Aleluia. Essa é meu filho. E a Vessamar, o Senhor é presente. Está lá em Ezequiel 48:35, que é a promessa de uma cidade celestial. Mas o principal da promessa é que no meio dela está a presença de Deus. O Senhor é presente, Jeová Samar. Deus é presente na tua vida, meu irmão. Encanto a paz. Às vezes você passa por situações que você, puxa, agora lascou. E agora? Você olha para cá, não. Tem até um vídeo, eu não vou falar uma musiquinha, mas fica bravo comigo, né? Tem um musiquinho, você sabe qual que é, esse vídeo, né? Eu não preciso de ninguém, o resto já sabe. Nós somos assim, mas Deus fala para você: eu sou o Yahvé Samar na tua vida, eu sou com você. Eu estou presente na tua vida, na vida da igreja. Eu sempre estive presente. Eu estava lá quando você bateu o carro. Eu estava lá quando você ficou doente. Eu estava lá quando você nasceu. Eu estava lá até quando aquele parente seu partiu para a glória e você ficou triste. Eu estava lá quando ele pôs a tua dor. Eu estava lá no teu serviço quando te humilharam. Eu estava lá. Eu vi. Eu vi. E eu ouvi. E eu tenho ciúme das minhas ovelhas. E eu cuido. Esse vale é imprescindível
ter a voz do pastor. Por quê? Não tem como passar por vale da sombra da morte. Provavelmente esse vale é aquele caminho de Jerusalém e Jericó, que é a passagem do samaritano. Vocês conhecem? O sacerdote passa o levita, e aí tem um samaritano que vem, o cara caído lá quase morto. É esse caminho, o caminho de morte. É o vale vale de Adumim. São 27 quilômetros, 1000 metros de pirambeira. Se você pisar em falso, já era. Agora imagina você passar nesse vale à noite. Como que faz, pastor? A voz do pastor. E elas vão seguindo, elas não enxergam, mas elas estão seguindo. Não importa, eu vou continuar seguindo esse caminho estreito, mas eu estou seguindo com Jesus, porque Ele vai me levar em segurança para o aprisco, Ele vai me levar em segurança para casa. Não importa, a altura não importa. Mas pastor, eu estou com Jesus. Vai ter vale da sombra da morte? Vai ter o vale da sombra da morte, sim. Faz parte, porque você necessita passar por ele para voltar para o aprisco. Mas o que importa é que o pastor está com você. Aleluia. Deus, olha que louco. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente sempre na adversidade. Salmo 46, eu quebro o arco e parto a lança, queimo os carros do fogo. Eu faço cessar a guerra nos confins da terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Por que você fica tão inquieto, tão agitado? Por que fica essa coisa? Não, e agora como é que vai ser? Calma. Ele é contigo. Continua em relacionamento com Ele. A adversidade vem às vezes para nos aproximar dele. Jó, ele estava fazendo o quê? Ele tinha essa dificuldade de relacionamento. Ele sofre o livro inteiro de Jó. E no final ele cai a ficha. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço face a face. Sofrimento, vale da sombra da morte. Tua vara e teu cajado me protegem. Olha que interessante, nesses trajetos era comum as feras atacarem aquele rebanho. E a vara e o cajado é uma peça só, a vara e o cajado. Quando a ovelha sai correndo e desgarra, o pastor vem e pá! Doeu, pastor, doeu, Jesus. Quando a ovelha é mais ousada e quer correr, teimosa, precipício. Senhor. É pra cá. Senhor. Às vezes não dá muito certo. A ovelhinha é teimosa. O pastor precisa chegar lá nela, pega a ovelhinha e quebra a perninha dela. Pastor fala, isso é fumaça. Não. Numa excursão turística para Israel, um grupo de turistas viu um pastor fazer isso com ovelha. E todo mundo parou o ônibus e falou: nossa, aqui não tem lei para proteger os animais e tudo mais. Esse dia teve que ir lá falar com o cara. E ele falou: não, ela já foi picada por serpente, já trabalha, já caiu por lá, não tem mais jeito. Eu quebrei a perninha dela. Mas por quê? Porque agora eu vou cuidar dela no meu colo, ela vai sentir o meu cheiro, ela vai ouvir os batidos do meu coração, ela vai ficar mais próxima da minha voz, ela vai ter mais confiança em mim. Acredite, doeu mais em mim do que nela. Quando Jesus me quebrou naquele acidente, eu tenho certeza que doeu muito mais nele do que em mim. Mas é necessário às vezes. Tem ovelha que precisa tomar uma cacetadinha. A vara e o cajado nos consolam, nos confortam, nos mantém ali no aprisco. É necessário. Há 3 funções para a vara e para o cajado: tocar o rebanho. A vara vai bater quando tocar o rebanho. Está aqui, ó. Proteção, proteger o rebanho. É a lança. E a lança é uma lâmina que fica na ponta desse cajado e é escondidinha. Quando alguma fera vem, Davi tinha essa lança. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão. Deus treinou Davi com a funda lá longe da família, porque ele ia enfrentar um gigante chamado Davi. Um gigante chamado Golias. Deus está treinando pessoas aqui. Pastor, ninguém me vê aqui. Calma, Deus está vendo. Ele está te treinando, está te capacitando. A lâmina nos protege, a salvação. Protege. A salvação é o gancho. Jesus, quando nós entregamos a vida a Ele, é o gancho que pegou, irmão, assim, ó. Eu fui salvo. E a disciplina é a vara. Provérbios fala o quê? Que a vara a disciplina é a vara é o homem que se salva. Então Deus repreende aqueles a quem ama, Ele disciplina aqueles a quem ama.
Então, no final, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a velha disse: o Senhor é a minha bandeira. Êxodo 17:15. Após Moisés derrotar os amalequitas, o povo lembra daquela cena em que Moisés está lá, ele abaixa a mão e o povo começa a perder. Aí Arão e Hur segura a mão dele e eles conseguem vencer os amalequitas. Arão e Hur vão construir um altar naquele lugar. E fala o que? Qual o nome do altar? Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Essa mesa não se trata de um móvel, mas é um lugar plano em que os pastores na volta estão passando com o rebanho. E eles colocam o rebanho para descansar um pouco. E aí eles comem as ovelhas. E aí eles passam azeite para curar as ovelhas. Passa azeite, sim, para curar a ferida, para dar renovo, dar aguinha. Às vezes tem um cantil, pega uma ovelhinha fraca. Muitas vezes Deus coloca a gente para descansar um pouco. E aí é na presença dos inimigos, porque os predadores estão todos em volta vendo, mas não podem chegar e atacar o rebanho, porque o bom pastor está ali. Ei, enquanto vocês estiverem no rebanho de Deus, o diabo, o Satanás, ele não pode tocar em você, além daquilo que Deus permita, que é o caso de Jó. No que ele não permitir, não vai tocar. Então fecha a brecha e se alinha, fique fechado com Jesus. Aleluia. Era um lugar que o pastor aproveitava para cuidar do rebanho. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de igualdade. Mefibosete, ele se assentou à mesa de contínuo, a mesa de Davi. Na mesa você não sabe quem é manco e quem não é, quem é torto e quem não é, mas está todo mundo ali. Quando nós estivermos com Jesus lá em cima, nas bodas do cordeiro, ninguém vai ver o que você fez aqui, não. Ele já te perdoou, ele lavou, ele redimiu você com sangue precioso. Estou cuidando de você. A mesa, a adoração, ela tem que ser genuína. Aquela mulher pecadora que passa por baixo da mesa e quer um vidro de nardo puro nos pés de Jesus, fica com tudo. Por quê? Porque a adoração dela foi extravagante. Ela passou embaixo, em cima foi uma mesa formal, uma mesa só de pessoas falando, de homens falando. A partir do momento em que ela quebra o vidro de nardo nos pés de Jesus, Jesus abre a boca. Se só nós falarmos esse culto, é uma mera juntamente de homens, mas quando Deus começa a falar, aí se torna um culto. Amém? Unges minha cabeça com óleo. Jeová Kadesh, é o Senhor que santifica. Eu vou pular porque senão não vai chegar no nosso horário. No aprisco, os pastores examinam cada ovelha, quem está machucado, quem não der, quem não está. Ele começa agora, ele voltou para o aprisco, ele começa a cuidar de uma a uma. O pastor aplica o óleo cicatrizante. O que é o óleo? É o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fechar feridas abertas com alma. Você pode procurar todos os médicos que você quiser nessa vida. Somente o Espírito Santo vai poder curar a tua alma. Deus está fazendo isso essa noite com pessoas aqui. O bálsamo de Deus, o azeite do Espírito Santo está sendo derramado nesse lugar. A menos que você esteja muito insensível, a menos que você esteja muito distante, o teu coração esteja longe daqui, você está sendo beneficiado, você está sendo tratado, curado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir essa mensagem agora com o verso final. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Existe um costume também no Oriente Médio, em que as pessoas, quando visitavam uma casa, irmão, elas iam e o anfitrião, ele cuidava da pessoa, ele tratava da pessoa, e quando ela ia embora, ele mandava uma equipe, uma escolta de servos, para que ela não fosse roubada, para que não fosse assaltada. Sabe que escolta é essa que Deus manda para nós? Bondade e misericórdia. Deus nunca vai nos deixar sem a sua bondade e a sua misericórdia. Porque misericórdia é aquilo que nós merecemos, nós sermos poupados no inferno. Porque a bondade, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, Ele faz o que é melhor para nós. Ele manda essa escolta. Igreja, coloque-se de pé, em nome de Jesus. Ele manda essa escolta para você. Mas o mais importante que Ele faz certamente, que eu vou viver todos os dias na casa do Senhor enquanto viver. Sabe o que é isso? É você não deixar a igreja, é você não sair da igreja.